Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa OAB Nacional Especial Retrospectiva. Você, claro, é o nosso convidado. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje relembrando os principais eventos realizados pela Escola Superior da Advocacia Nacional que aconteceram ao longo deste ano. Foram debates e discussões dos mais variados temas voltados à educação continuada, aperfeiçoamento de atividades específicas da profissão, cursos e práticas inovadoras. Tudo isso para advogados e advogadas de todo o país. E o primeiro assunto que a gente destaca aqui tratou das relações entre pena e economia. A transmissão fez parte do mês da advocacia. Quando se pensa em pena e economia, né? Pena e modo de produção, qual seria a relação entre isso? Numa visão tecnicista, ortodoxa, alguns vão pensar em pena de multa. Não é disso que eu vou falar. Eu vou verticalizar um pouco mais a discussão, porque a ideia é sempre trazer uma discussão que deixe... se quem assistir a palestra não ficar incomodado ou incomodada, eu não atingi o meu objetivo. Quando a gente fala aqui em pena e economia, eu, na verdade, vou fazer uma análise para demonstrar que existe uma vinculação entre a pena imposta no direito penal, e eu vou focar aqui naquela pena que é a pena por excelência quando se pensa em direito penal, que é a pena privativa de liberdade, e determinados modos de produção, e determinados modelos econômicos. E aqui eu não vou fazer uma análise entre pena e capitalismo, porque essa análise seria rasa e superficial, porque mesmo dentro do regime capitalista, nós temos variações de forma pela qual é enxergada a pena privativa de liberdade, a depender do momento pelo qual passa o capitalismo, mas há uma relação íntima entre essas temáticas. Envolve um tema, essa minha exposição envolve um tema, eu vou me basear nesta disciplina para expor o tema, que é a chamada, é uma disciplina estudada no âmbito da criminologia crítica, que é a chamada economia política da punição. Então, na economia política da punição, a partir de uma visão de crítica da economia política, a gente consegue analisar quais os fatores, os vetores que permeiam a aplicação da pena, e eu vou focar aqui na pena privativa de liberdade. Porque é a grande pena que diferencia o direito penal de outros ramos do direito. Outro debate abordou o empreendedorismo na advocacia e a revolução digital. Acompanhe. A gente tem vivenciado de muitos anos para cá, uma transformação proporcionada pela tecnologia nos meios e nos métodos de interação dentre as pessoas. As relações intersubjetivas, elas hoje se fazem com uma dinâmica bem diferente de como era quando, por exemplo, Rony, eu e você nos formamos em Direito. Basta lembrar que quando a gente se formou em Direito, olha que já vai bastante tempo, eu não vou entregar aqui a nossa idade, acredito que pela minha barba branca, talvez eu seja um pouquinho mais velho que você, já estou beirando os 50 aí, a gente não tinha sequer o processo eletrônico. A gente não tinha a velocidade da comunicação que hoje se faz através de portais e mecanismos que promovem a circulação da informação como a gente tem hoje. Se a gente fosse falar 20 anos atrás, eu vou falar já neste século, de blockchain, de smart contracts, talvez as pessoas olhassem para a gente e dissessem, do que você está falando? A revolução digital não é a revolução proporcionada no direito, na advocacia. Ela é proporcionada para a humanidade interagir de maneira diferente nas suas relações. Isso impacta toda e qualquer relação, pessoal e profissional, inclusive a dos advogados, seja com os seus clientes, seja com o judiciário, seja com os seus pares. A revolução digital é um fenômeno que possibilita ao ser humano acessar mecanismos, ferramentas que impulsionam novas dinâmicas de relacionamento. E como é que isso impacta na advocacia? De várias maneiras. Teve debate ainda voltado ao inventário, com práticas específicas e técnicas do dia a dia. A transmissão também foi aberta ao público. Veja só. Como são importantes os atos prévios à instauração do inventário
e a atenção na hora de instaurar o inventário. Então, como isso é tudo importante? O inventário, é muito comum que que as pessoas não tenham a dimensão da relevância dos atos prévios. Então, por exemplo, quanto mais você chega organizado, quanto mais organizado você chega no momento da instauração do inventário, já com uma projeção daquilo que você vai fazer, eu costumo dizer, isso está até no meu livro, um inventariante, né, aquele que já se vai colocar como inventariante, ele tem que trabalhar com a ideia de um plano de trabalho, ou seja, aquilo que ele pretende fazer. As maiores alterações, as maiores reformas do inventário não estão dentro do inventário, não estão no 610 ou 673, questão da fruição antecipada de bens, mas aonde que estão as principais técnicas? Fora do ambiente do inventário. Então eu tenho que importar essas técnicas para trazer para o inventário. E aí naquela conversa, que também fala no curso, veja uma figura, uma questão que é importantíssima. Negócio jurídico processual. Pô, eu trazer o negócio jurídico processual para o inventário é capital. E dentro dessa ideia do negócio jurídico processual, o calendário, trazer a ideia do calendário. Pô, se eu quero trabalhar com o inventário mais rápido, como encerrar um inventário, se o juiz não quer despachar, force ele, inclusive com a outra parte, force o juiz a fazer o quê? Calendário. Ou seja, porque o calendário, ele vai dar o quê? Uma cadência processual. Então tem muita coisa. E um outro ponto assim que eu queria chamar a atenção, tá? Eu estou me estendendo aqui um pouquinho, mas eu falo isso muito no livro, eu falo nesse texto que está até aqui, ó, nos comentários ao CPC, que eu escrevi pela Saraiva, eu falo muito nesse livro, é um dos pontos principais. Veja a importância como não só de aplicar técnicas que tem no Código de Processo Civil fora do inventário e as inovações do inventário, mas técnicas de processos semelhantes que eu possa importar. E dentro desses processos, dentro dessas plataformas processuais, todo mundo olhando para mim isso aqui, ó. Isso aqui vai valer aí a dica, talvez a principal dica. Qual que é um grande paradigma que eu tenho para utilizar técnicas? É a legislação que envolve a falência. Porque a falência é um processo, tal como o inventário, concursal. Estratégias e ferramentas para recuperação de crédito. Esse foi mais um assunto tratado pela ESA Nacional ao longo do ano. Confira. Primeira questão. Como que o STF decidiu a ADIM? E qual era o mérito da ADIM? Isso é importante. A gente saber qual era a discussão. Então, o Partido dos Trabalhadores ajuizou uma ADIM para que fosse declarada a inconstitucionalidade do inciso 4 do 139, no que diz respeito às obrigações pecuniárias. O entender era que o dispositivo violaria o princípio da responsabilidade patrimonial e eu estaria atingindo a pessoa do executado. A grosso modo, vamos pegar o voto do ministro Barroso, que foi mais curtinho, o voto do relator é sensacional, mas vamos pegar o voto do ministro Barroso, que é mais curtinho. Ele disse o seguinte: não dá para eu declarar a inconstitucionalidade do dispositivo generalizando para qualquer hipótese. Eu tenho que analisar diante do caso concreto. Então, por exemplo, se o executado é motorista de aplicativo e eu peço como medida atípica a apreensão da CNH desse executado, eu estarei violando o direito fundamental. Se eu estiver violando o direito fundamental, consequentemente, eu estarei praticando um ato inconstitucional. Agora, não dá para generalizar que toda vez que for solicitada a medida atípica, bloqueio de CNH, bloqueio de passaporte, apreensão de passaporte, eu estarei diante de uma inconstitucionalidade. Então, o que o legislador queria e o que foi ratificado agora pelo STF? Posso determinar medidas atípicas desde que
eu preencha requisitos para o caso concreto, né? Uma discussão que havia na doutrina, ainda há, na verdade, mas eu acho que essa discussão, para mim, não faz o menor sentido, eu só posso determinar uma medida atípica que tenha a ver com a natureza da obrigação ou com o título que gerou aquela obrigação. Então, eu só vou poder determinar a apreensão da CNH se o fulano estiver devendo o carro, né? O financiamento do carro. Não faz sentido, né? Se eu quero uma medida coercitiva para forçá-lo a cumprir a obrigação, eu vou ter que analisar diante do caso concreto. Eu tenho que aí eu vou usar o que o professor Marcos Vinícius Borges usou no livro dele. Foi a tese de doutorado dele. Ele diz o seguinte: olha, eu tenho que analisar e fazer o que a gente chama de personificação do requerimento. Não adianta eu fazer o requerimento igual em todas. Ainda neste bloco, você vai acompanhar a live com a advogada, professora e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, sobre como atuar nos casos de violência contra a mulher. Nós já escrevemos 7 páginas de projetos em prol da advocacia feminina do Brasil e que eu tenho certeza que vai mexer com a vida de todo mundo. E a ESA não pode deixar de estar no centro dos nossos projetos também. Esse curso, gente, foi um curso que a gente elaborou, que nós estamos trabalhando nele há 4 meses, com todo carinho, com professoras de todo o Brasil, que são advogadas, eleitoralistas, que deram o sangue para poder fornecer uma nova vertente de atuação profissional. A Comissão da Mulher Advogada, ela trabalha com 3 eixos desse triênio. O primeiro é o desenvolvimento pessoal e profissional, o segundo é o eixo de combate às violências contra a mulher e o terceiro eixo é o combate ao assédio moral e sexual. Esses 3 eixos, eles sempre caminham concomitantemente, mas em cada ano existe um eixo que tem um desenvolvimento maior. No ano de 2022, nós trabalhamos muito com a pauta do assédio, criamos cartilha, canal de denúncia, motivamos as nossas seccionais a criarem ouvidoria e estamos culminando agora com um projeto de lei que vai alterar o nosso estatuto e inserir no nosso estatuto o assédio moral e sexual como infração ético-disciplinar. Para esse ano, nós temos novidades, que é o nosso projeto Carreiras. Para você que estava me acompanhando no ao vivo que eu fiz mais cedo, eu disse para você correr aqui para a nossa live que eu daria um spoiler do projeto que vai ser lançado no pleno do nosso Conselho Federal no dia 13 de março. Então, para você que está nos assistindo, nós estamos dando aqui um spoilerzinho do que vai ser esse projeto Carreiras, que está sendo engendrado e que a ESA vai fazer parte dele também, na verdade, já começou, com essa vertente agora do curso de violência política. O que nós temos percebido? Eu quero chamar a sua atenção que a forma de advogar mudou com os anos. E aí, nós tivemos que nos readaptar, ou pelo menos assim, tentar fazer isso. E é isso que esse projeto vai fazer por você, advocacia feminina. Nós vamos trazer para você o autoconhecimento, nós vamos desenvolver a competência técnica, te ajudar a sair fora da caixa, achar novos nichos de trabalho e adequar essa sua vida, que a gente sabe que tem 1000 coisas para poder fazer, muitas vezes tem uma vida doméstica, ali com os filhos, dentro de casa, para você que é mãe solo, para você que não tem filhos, é uma jovem advogada ou uma advogada mais madura, veja só, nós queremos todas as mulheres e todas as advogadas do Brasil. Então nós estamos engendrando um projeto que vai servir para toda e qualquer mulher, para se adequar à sua rotina, aos seus anseios e ao cumprimento dos seus sonhos, porque nós estamos aqui de mãos dadas com você. Agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional Especial Retrospectiva. É rapidinho. Voltamos, obrigada pela sua companhia. Outro debate da Escola Superior de Advocacia Nacional tratou dos honorários sucumbenciais. O palestrante foi o doutor e mestre em Direito Processual Civil, Rogério Licastro.
Em termos técnicos, em termos acadêmicos, esse assunto passou a me interessar há mais ou menos uns 10 anos. Acho um tema fascinante, porque nós temos um plexo de áreas quando tratamos de direito de honorários advocatícios. Nós temos direito processual civil, nós temos direito civil, direito material, nós temos direito empresarial, queiramos nós ou não, nós temos direito empresarial quando, por exemplo, há uma disputa entre sócios envolvendo honorários advocatícios. Nós temos administração pública envolvida com o assunto honorários advocatícios, quando a fazenda pública está em juízo. É um tema fascinante porque, para além de um aspecto meramente remuneratório do advogado, o tema honorários advocatícios, ele é composto por um plexo de assuntos. E também porque, na prática, e aqui vem talvez a maior curiosidade que me despertou, que esse assunto me despertou, na prática eu acho um tema maltratado. Eu acho um tema maltratado por setores insistentes da jurisprudência que não enxergam nos honorários advocatícios a relevância que eles devem ter, não só como aspecto remuneratório. Não quero apequenar os honorários aqui como mera remuneração. Os honorários advocatícios, especialmente os sucumbenciais, eles têm uma razão de ser no sistema processual. Eles servem, para além de remuneração do advogado da parte vitoriosa, eles servem também como importante elemento de contenção da litigiosidade irresponsável. A honorária sucumbencial, senhores e senhoras, é uma condenação que é imposta à parte derrotada, a parte que deu causa ao processo sem ter razão. Então, os honorários sucumbenciais também têm uma função sancionatória do mal litigante, né? Isso tem sido ignorado por setores insistentes da jurisprudência. Os poderes do relator e o agravo interno também foram pauta ao longo do ano. O evento, claro, foi gratuito e aberto ao público. Um tema que talvez não desperte muitas vezes grande interesse da advocacia, mas é daqueles temas dos mais importantes que a gente tem, sobretudo para aqueles advogados e advogadas que trabalham no âmbito dos tribunais e dos tribunais superiores. Falar de poderes do relator e agravo interno é falar do funcionamento dos tribunais, falar do funcionamento dos julgamentos que acabam decidindo as causas. Num período de tempo ou num momento histórico em que nós temos inúmeras decisões monocráticas no âmbito dos tribunais, decidindo grandes questões jurídicas no âmbito privado e no âmbito público. E para falar de poderes de relator e agravo interno, a gente tem que voltar lá para o último ano, ou penúltimo ano do século passado, ano de 1998, 1999 e 2000, quando nós temos uma alteração legislativa importantíssima que mudou o funcionamento dos tribunais. E lá se vão aí 20 e poucos anos dessa alteração legislativa. Alteração que permitiu que o relator pudesse fazer tudo aquilo que até então só o órgão colegiado podia fazer. Ou seja, fazer a admissibilidade dos recursos no âmbito dos tribunais e, caso essa admissibilidade fosse positiva, ou hoje seja positiva, o relator passou a poder ingressar no mérito e julgar o mérito do recurso para provê-lo ou desprovê-lo. Vejam, isso remonta à Lei 9756 de 1998. É uma lei de dezembro de 98, praticamente entrou em vigor no ano seguinte, no início de 99, e que a partir de então mudou o funcionamento dos tribunais. Mudando de assunto, a ESA Nacional realizou mais um debate ao vivo no canal do YouTube. E o tema tratou dos desafios atuais do direito civil contemporâneo, com a participação do advogado e doutor em Direito Civil pela USP, Flávio Tartucci. Nos últimos anos, nós tivemos, sem dúvida alguma, transformações importantes no campo do direito civil e transformações de um choque de visões diferentes no campo do direito obrigacional / contratual.
Isso porque, e é comum em início de século, né, ou até início de séculos, né, a humanidade, e sobretudo aqui no nosso país também, a realidade social, jurídico e até político brasileira, é comum, em início de século, a sociedade se enamorar por teses libertárias, né, ou teses liberais. Isso aconteceu, né, isso é sempre comum naquele movimento pendular da história, né? Eu até gosto de usar uma expressão em alemão, que é Zeitgeist, né? O fantasma do tempo, né? O espírito do tempo, melhor traduzindo, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né? Porque nós tivemos, em 2019, a edição de uma medida provisória com uma feição muito, digamos assim, libertária, que foi a medida provisória 881, né? Conhecida como MP da Liberdade Econômica. Ela surge no Ministério da Economia, já era prevista essa MP, né, com o objetivo de diminuir a intervenção do Estado e a intervenção também do Judiciário, né, nas relações contratuais e obrigacionais. E, num primeiro momento, o objetivo dessa MP era uma intervenção, digamos assim, aguda, e uma intervenção que envolveria qualquer tipo de relação contratual. Lembro que na conversão dessa MP em lei, chegou-se a cogitar até a alteração de artigos do Código de Defesa do Consumidor, né? O que não acabou vingando, né? Na verdade, o que aconteceu é que, na conversão da MP 881 na Lei da Liberdade Econômica, claro, né, cada um tem uma visão diferente, né? Eu vou dizer aí do meu ponto de vista, né, aquilo que eu vi, ou as minhas experiências dessa conversão, a MP 881 ela acabou sendo muito controlada. Por quê? Porque os civilistas acabaram, é verdade, naquele momento até de uma forma desordenada, os civilistas acabaram atuando no Congresso Nacional para fazer alguns controles dessa lei. E tem mais, eu falo agora da temática sobre o papel da advocacia no campo do direito dos desastres. É o que a gente relembra a partir de agora. E esse campo vem também crescendo no âmbito da advocacia brasileira, né? Por muito tempo, pensou-se que o Brasil estava imune a desastres naturais, né? Acho que era um discurso muito baseado numa posição privilegiada do país, seja em âmbito de furacões, né, de terremotos. Mas o Brasil, sim, passa e tem passado, né? Passou e tem passado por fenômenos, seja da esfera hidrológica, fenômenos de ordem natural que geram desastres, e aqui é importante fazer a distinção. O desastre, ele consiste não só na perturbação da ordem natural, mas ele é a interação dessa perturbação com elementos sociais, né? Por isso que o direito tem um papel tão importante na regulação dos desastres. E aí a gente tem casos de desastres que envolvem questões naturais, mas a gente tem cada vez mais casos de desastre que envolvem questões de exploração econômica, de exploração minerária, contaminação por agrotóxicos, desastres geológicos, né? Então, a gente tem uma série de elementos que se interagem num aumento da ocorrência de desastres, né? Então, a gente tem visto que o direito tem um papel fundamental durante todo o ciclo, né? Dentro do nosso curso, a gente vai trabalhar a questão do ciclo dos desastres, e a gente tem visto que o direito não tem só um papel repressivo, né? De reparação na hora de lidar com um desastre que já aconteceu. Mas o direito também tem um papel preventivo muito forte. E é sobre isso que a gente quer dar ênfase. Muitas vezes, os advogados têm uma posição e têm um papel ativo para prevenção de novos desastres. Eu acho que essa talvez seja a tônica, né, desse movimento mais recente que trabalha a questão dos desastres. E o Brasil vem dando exemplos magníficos de prevenção de desastres, tem ações ajuizadas em vários estados, a gente tem ações relacionadas a deslizamento de terra, a prevenção de chuvas, enfim, tem uma série de mecanismos judiciais e não judiciais que podem ser, então, utilizados por advogados na prevenção ou na repressão de desastres. Infelizmente, a gente tem um cenário atual em que tem aumentado muito o número de desastres que acontecem, né? E entra nesse cenário a discussão sobre a autonomia desse ramo jurídico, e uma discussão que é importante por diversos motivos, tanto os operacionais, práticos, quanto motivos simbólicos, né? Em termos práticos, é muito importante a gente solidificar de antemão um arcabouço que seja claro e organizado
em relação ao qual diferentes atores, inclusive advogados, mas também pessoas atingidas e diferentes atores, possam recorrer em momentos de emergência para guiar as ações necessárias, possam também mobilizar em termos de prevenção, conforme já foi colocado. E por mais que o direito vá sendo influenciado, construído e alterado a cada novo marco fático, a cada novo desastre, trabalhar em cima desses aprendizados anteriores e organizar de uma forma que seja possível manusear com mais facilidade esses aprendizados é muito importante para aumentar a capacidade de reação, de resiliência, quando um eventual desastre venha a acontecer. E isso é especialmente importante também no campo da advocacia, porque, enfim, dada esse aumento, né, de ocorrência de desastres que a gente tem verificado no cenário atual, cada vez mais pessoas atingidas e têm sofrido as consequências desses cenários, e é importante que um advogado esteja preparado para lidar com esses contextos específicos. E sobre esse ponto do papel do advogado lidando com o cenário de desastres, eu acho que um ponto principal que eu gostaria de ressaltar aqui é a importância do advogado conseguir levar em consideração a questão da centralidade da pessoa atingida. A ESA transmitiu no YouTube o debate voltado às armadilhas ao redigir contratos e atos normativos. Relembrem. Quando a gente fala, às vezes, atos normativos, nem todo mundo tem a exata medida de que a gente está tratando, desde uma proposta de emenda constitucional até o estatuto de uma associação, desde um código de processo civil até um contrato, desde o código de processo penal até um regimento interno de condomínio. Então, se a gente for olhar, existem regras comuns desse estudo de como devem ser elaboradas as normas, como diz o professor Rodolfo Pagano, professor italiano, dessa que é a arte de preparar a lei, que é a chamada legística. E lei aqui no sentido muito amplo, quer dizer de ato estatuído, de ato legislado, de ato colocado em vigor. Então é uma honra muito grande. Eu já tinha dado aula aqui na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal e agora com esse curso na Escola Superior de Advocacia vinculada ao Conselho Federal da OAB, a gente pôde passar então por todos esses tópicos, desde o processo constitucional de elaboração das normas, quer dizer, quem se matricular nesse curso vai ter uma visão geral sobre as várias etapas que presidem a elaboração de uma lei, desde a iniciativa até a publicação desse ato normativo, mas também tem uma outra metade do curso, digamos assim, são duas partes que dialogam entre si, em que a gente vai abordar exatamente essa elaboração de atos normativos, quer dizer, como deve ser a linguagem da elaboração de um ato normativo, como ele deve ser estruturado, como devem ser feitas as remissões e, digamos assim, doutor Matheus, o tema base da nossa live de hoje, que são justamente essas armadilhas na qual a pessoa não deve cair, que a pessoa deve estar, vamos dizer assim, vacinada para não cometer esses erros dentro da técnica de elaboração de normas. Eu costumo dizer que o melhor professor são os erros dos outros. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!